Nossa, boa noite. Hoje é o vídeo 107 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então serão 365 vídeos. Acabei de tirar meu óculos porque coloquei a mão no óculos, sujou inteiro. Agora não estou enxergando direito. Nesse exato momento estou limpando o óculos. E serão 365 vídeos. Dá uma perspectiva da realidade, uma filosofia de algum tema, a forma como eu enxergo. E lembrando que minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, a ideia mesmo é deixar como se fosse um diário, um vlog, uma cápsula do tempo, para que meu eu do futuro depois possa fazer uma retrospectiva e ver o tanto que você mudou, ou se aprofundou, ou compreendeu um pouco de forma mais complexa esse sistema, né? Então é meio que eu falando com meu eu do futuro, né? E a ideia também é bom para se comunicar, ou uma forma de me expressar ideias que eu julgo complexas. Agora eu tô enxergando que na verdade para muitas pessoas não deve ser complexo, deve ser algo simples, mas que eu julgo, na minha perspectiva, na minha realidade, complexo, né? E hoje eu queria falar sobre o que talvez seja o male ou mal de toda a existência, ou aquilo que nos impede ou nos impeçam. Nos impede é um grande obstáculo, acho que, da mente e da consciência humana, que nos permite e nos segura num nível de consciência inferiores, né? Se a gente for pensar que existe certos níveis de consciência, e essa percepção é a forma como enxergar o todo, né? De uma forma mais ser humano possível, né? No sentido do todo, né? Da unidade, né? De uma forma simples, igual a ideia do último vídeo, que foi sobre confiança, fidelidade e lealdade, que só em certos níveis de consciências profundo, né, entende essa ideia e essa percepção de lealdade. E muitas pessoas ficam em nível de confiança e fidelidade, assim como entender e compreender talvez ideias da entidade em si, de Deus, né, compreender um pouco mais, né, do que seria isso. E como vocês viram no título, né, tô enrolando, é o egoísmo. Eu acredito que o egoísmo, ele é a forma como ele se constrói. Eu sinto que até mesmo para existir, para que a existência do ser, de uma alma, se ela desprende da unidade, nós pensamos, como exemplo, fôssemos fragmentos desse todo, até mesmo para que nós existíssemos, a ideia do egoísmo estaria nisso de nós nos separarmos e nos tornar um pedaço, né? Isso seria um egoísmo, né? A nossa própria existência em si. Por que não estar junto para sempre, né? Então, se for pensar dessa forma, até o momento do surgimento da vida em si, seria uma ideia de um egoísmo primordial, né? Então, dessa forma, essa ideia, essa tendência de priorizar os nossos próprios interesses e até mesmo os nossos desejos, eu acredito que o egoísmo em si, ele gera aquilo que nos manifesta para nos conviver como indivíduos, né, separados, né? Então, essa necessidade em detrimento dos outros, né, como prioridade, ela pode ser desde uma perspectiva mais saudável, como uma autopreservação ou defesa dos seus próprios limites, né, limite interno até onde você compreende, ou de uma forma um pouco mais negativa que leva à separação, à segregação, à indiferença e à exploração, e um nível mais além, talvez falta de empatia muito grande, né? Porque o egoísmo, ele surge da complexidade, da união, dessa separação, pela ausência de empatia pelo outro, né? De enxergar, entender e compreender da perspectiva do outro, né? E talvez é uma característica, claro, inerente ao ser humano. Uma forma que eu gostaria de explicar, de como eu vejo, como eu enxergo, é que assim como nascemos já advindo de um egoísmo, da separação com a unidade, talvez viver seria compreender e entender de que nós fazemos parte dessa unidade, né? Então nós enxergamos em um certo nível de complexidade, em que todos nós somos uma única família, todos nós somos filhos, né? Digamos assim. E isso eu separei a ideia de tipo assim, conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo nossos desejos, e a existência é movida pelos desejos egoístas nossos, e eu acredito que eles são desejos egoístas banais, carnal, né? Então
de certa forma, existe vários níveis, né, que esses desejos poderiam ser de forma mais altruísta, né. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, da questão de que também confiança, fidelidade e lealdade, nós temos os níveis também de compaixão, altruísmo e fraternidade, né, que é difícil chegar realmente na fraternidade, mas depois eu explico como eu entendo, eu compreendo esses 3 níveis também, que leva à fraternidade, assim como aquele último vídeo que leva à lealdade. Mas voltando ao assunto, o egoísmo ele não nos permite enxergar a ideia do todo, porque ele está movido pelos nossos desejos. Todos os nossos desejos, nossas escolhas, de certa forma, têm um egoísmo intrínseco, e esse egoísmo pode estar situado em diferentes tipos de grau. Como eu poderia explicar isso? Vamos supor que como eu queria explicar? Como se fosse um jogo, né? Um jogo de videogame, né? Ou um jogo qualquer, né? E se fossem várias camadas, então seria 4 camadas, né? De que a gente poderia distinguir os níveis de egoísmo, de um nível menos altruísta e compaixão, com um nível de mais altruísmo e compaixão, um nível de fraternidade, né? Então nisso, se na primeira camada, se eu penso em um jogo, eu vou jogar esse jogo sozinho, com mais ninguém. Então só eu vou jogar, um jogo single player, aqui, não quero ninguém enchendo meu saco. Isso seria a camada 1. A camada 2 já seria eu jogar um jogo com um amigo ou com uma outra pessoa, porque eu gostaria de dividir essa experiência desse jogo. Então o desejo primordial e egoísta era jogar o jogo. Você jogar o jogo sozinho, ele seria no nível máximo do egoísmo, seria a camada 1. E a camada 2 se entende por você já querer dividir aquela experiência com mais uma pessoa, né? Com um amigo, ou com um familiar, ou com um grupo de amigos. E isso também envolve um nível de egoísmo, porque você escolhe aquele nicho, né? Que é nicho familiar, ou nicho de amizade. Então ele está englobando no nível 2. A camada 3, que eu já compreendo, ou que eu quero compreender, isso é apenas minha mera, humilde e insignificante opinião, é jogar um jogo com um amigo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal um do outro, e os dois querendo somar e mostrar esse jogo, né? Mas ainda assim ficam só um contribuindo nesse relacionamento de amizade, do desenvolvimento do jogo, a vencerem as questões e interconexões diante dos seus defeitos e habilidade em jogar esse jogo, e se encontrando um no outro nessa amizade, nesse relacionamento. Já fiz um vídeo sobre relacionamento. Uma compreensão um pouco maior no nível do todo, né? Que seria o menor nível de egoísmo possível, que seria a camada 4, né? Que é jogar um jogo com um amigo, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dele e seu, e buscando transmitir para mais pessoas esse conhecimento, que no sentido de mostrá-los e fazer com que eles entendam desse jogo e os benefícios que traz, né? Então no nível 4 seria: vocês queriam jogar esse jogo, você não só está jogando o jogo junto com uma pessoa, mas você está buscando também contribuir para o desenvolvimento pessoal um do outro e das pessoas que estão jogando, assim como você quer levar esse jogo para mais pessoas jogar, se divertir com vocês, e a possibilidade de que esse jogo de videogame ou de xadrez ou de tabuleiro tenha mais gente oportunidade de jogar esse jogo com vocês. Aí seria um nível 4, em que seria o menor nível de egoísmo, que chegaria no nível da fraternidade, né? Então essa é a forma como eu enxergo o egoísmo, né? E de certa forma essa estrutura, como eu visualizo ele reflete diretamente o processo dessa expansão mesmo da consciência e da interconectividade da experiência humana, né? De nos enxergarmos nós como seres humanos, né? Ou enxergar as pessoas, todos os indivíduos como um, né? O que chegaria, né, nesse ideal seria naquele um ponto, né, do vídeo anterior, né? E vai desde o nível básico, né, com foco que está sempre no indivíduo, nos prazeres, na satisfação pessoal, e conforme vai progredindo nas outras camadas, a experiência se torna mais relacional e mais colaborativa, né? E por fim, poderia dizer no nível transcendental, um nível mais superior, ou superior, se aí ficou um pleonasmo, envolvendo um senso de propósito maior, de interconexão entre as partes, né? E é claro que eu acho que isso eu li em algum livro, acho que foi do livro de Claire Graves, Dinâmica em Espiral, e junto com um livro muito interessante que é do Ken Wilber, acho que depois eu coloco isso na descrição. E nesse caso, o que diferencia essa harmonia
como um todo, né, que é nas camadas de nível 4, seria a capacidade de enxergar além dos próprios desejos imediatos, né? Perceber como essas ações podem gerar um certo de fluxo de crescimento mútuo entre as partes e uma expansão de contribuição de todos, no caso, puxar um ao outro para cima, né, no caso. E é interessante isso, porque daí, uma forma mais fora da caixinha, o ápice poderia ser a fusão entre a individualidade com a coletividade, né, em uma unidade, né. Então será que isso seria a frase voltar para casa ou voltar para o lar? Entender e compreender não só na realidade como ela está, mas mentalmente essa interconexão das partes, né? Não sei, é algo interessante, é algo que está trazendo muita paz, serenidade e plenitude, pensar e refletir sobre. E essa ideia é muito interessante do egoísmo, né? Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, que talvez amanhã já tenha outra compreensão do egoísmo, que hoje a compreensão máxima que eu tenho sobre o egoísmo seria isso, né? De ele poder estar dividido em camadas em que não esteja contribuindo em fraternidade, que vai desde os seus desejos banais de compreensão da sua própria existência, de exercer sua função e os seus desejos, mas que seus desejos podem ser de certa forma em níveis mais altruístas, né? E que é isso, que talvez meu eu do futuro deva compreender isso um pouco a mais, né? E lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, e talvez tenha bases científicas mais complexas sobre isso, de uma compreensão maior, que aqui é a minha humilde opinião. E obrigado, até amanhã no vídeo 108. Talvez amanhã eu faça o vídeo daquelas 3, né? Como se chega na fraternidade, que é através da compaixão, altruísmo e a fraternidade. É isso. Obrigado.